Olá, sejam bem-vindos à Expo Super Acates Online. A Expo Super Acates Online, promovida pela Associação Catarinense de Supermercados, a Acates, é a primeira nessa modalidade no Brasil. O evento conta com uma feira de produtos e serviços e o congresso, com mais de 60 profissionais envolvidos em cerca de 30 palestras e painéis. Uma excelente oportunidade para acelerar a realização de negócios, promover aprendizados e encontros virtuais. E hoje nós vamos falar sobre repensando a relação varejo e indústria. E para este tema nós temos aqui 3 convidados especiais, a Ana, a Cibele e o Júlio. Sejam todos aí bem-vindos. Bom dia, obrigado, Olegário e a Acates, e que tenhamos um ótimo evento aí. Bom dia, Olegário, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participar desse evento tão importante. Muito bem. Então, dando início aqui à nossa apresentação, o nosso foco aqui, como eu disse para vocês, é repensando a relação indústria e varejo. Para falar disso, eu estarei moderando este painel. A minha formação, ela está ligada aí ao mundo do varejo, a minha atuação, e uma formação acadêmica voltada para estratégias de marketing com foco em varejo. Eu fui diretor da Nielsen, sou cofundador da Inteligência 360, uma empresa que apoia varejistas na estruturação da área de inteligência e o melhor uso da informação. Sou também pesquisador pela Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Excelência em Varejo, e membro da SKIP, entidade internacional que congrega os profissionais de estratégia e inteligência competitiva. Contaremos também com a Ana Fiorati, que é formada em Administração de Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e pós-graduada em Administração de Empresas pela FAAP. Atua há 35 anos em consultorias e empresas de pesquisa de mercado, com longas passagens pela Nielsen, Kantar, aonde chegou a diretora executiva no Brasil. Em 2010, abriu a operação brasileira da Advantage Group, empresa global especializada em gestão colaborativa, onde atua como diretora-geral. Contaremos também com a Cibele Regis Vacchiano, que tem 26 anos de experiência em bens de consumo nas áreas de vendas, compras, marketing, empresas nacionais e multinacionais, tanto na indústria quanto no varejo, atualmente, e o Guarit, jogos de negócios, idealizadora da Volpe, XL Aceleradora de compras no varejo, sócia investidora da startup de Zap, CFO da Mulheres de Varejo, administradora de empresas com formação em coach executivo, empresarial e disrupção digital pela Cambridge. Em sua história, estão empresas como Nivea, Nasca, Nissei, XL, Priorize e Walmart. Casada, mãe de 3 filhos, tem como missão pessoal compartilhar conhecimento e contribuir para um varejo mais equilibrado. Contaremos também com a participação do Júlio Long, que é diretor comercial do Grupo Mundial Mix, Brasil Atacadista, Supermercado Imperatriz Gourmet, e presidente executivo da Rede Brasil de Supermercados, e vice-presidente de marketing da Acates. Nós vamos começar falando deste cenário que nós estamos vivendo. Um cenário que a tecnologia, ela acelera tudo e fragmenta tudo. Ela acelera, para nós termos só uma ideia, para que as linhas aéreas atingissem 50 milhões de usuários, demorou 64 anos. A televisão, que chegou no Brasil na década de 50, demorou 22 anos para atingir 50 milhões de usuários no mundo. Mas quando nós vamos ver a internet, precisou de 7 anos para atingir 50 milhões de usuários. O Twitter, de 2 anos. E o jogo Pokémon fez isto em alguns meses. Então, nós estamos falando de uma velocidade muito grande que a tecnologia chega, e com isso uma grande quantidade de informação e uma fragmentação da sociedade. Ou seja, nós temos hoje tantas opções de comunicação pelas redes sociais, a TV a cabo, etc., com tantas opções, assim como também tem locais de compras diferenciados para as pessoas. Essas mudanças tornam os ciclos cada vez mais curtos. Então, as mudanças hoje que ocorrem por vezes por ano, ou num intervalo até menor, nós temos com isso um consumidor mais informado, exigente e impaciente. Ele tem muito mais ofertas de serviços,
ele tem muito mais opções, e esse mercado mais fragmentado torna mais desafiadora aí a nossa atuação. Então, esses são os impactos da era da velocidade que nós temos. E nessa era de velocidade, nós corremos um grande risco com a nossa percepção. Esse aqui é o resultado de um estudo feito pela Ipsos para entender qual é a nossa percepção dos brasileiros e qual é a realidade. Então, por exemplo, quando nós olhamos e perguntamos para as pessoas, de cada 100 pessoas, quantas são muçulmanas no Brasil, nós falamos de cada 100, 16 são muçulmanas. Na realidade, é menos de uma pessoa. Em 2050, de cada 100 pessoas, quantas terão mais de 65 anos? Nós falamos que 63. E número de desempregados, a percepção das pessoas fala em 60, quando na realidade nós estamos falando em 13 em cada 100. Então, isso é importante a gente entender, porque a velocidade da mudança é tão grande que a nossa percepção pode nos enganar e leva a uma desinformação. E uma desinformação nos leva a conflitos. E cada um tem sua opinião sobre esses fatos. Nós observamos os fatos de maneira diferente. Nós focalizamos a nossa atenção em diferentes aspectos, inclusive do mesmo evento. E vamos nos concentrar sempre em fatos que reforçam as nossas opiniões anteriores. Nós selecionamos e classificamos as informações para facilitar o nosso armazenamento. E lembramos as informações de modo que se encaixe num relato coerente, naquilo que a gente quer falar ou naquilo que a gente acredita. E nós vamos reformulando tudo isso. Então, essa é uma visão sempre pessoal. Mas nós precisamos encontrar, na realidade, no mundo dos negócios, a linguagem comum. E a forma da gente entender e atender as diferentes necessidades da sociedade. E numa negociação isso se torna primordial. Não por acaso, o Klaus Schwab, que escreveu A Quarta Revolução Industrial, que neste mundo que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, chamado mundo VUCA, nós precisamos usar todas as inteligências para viabilizar a cooperação e superar os desafios para alcançar resultados. Isso é fundamental, porque a concorrência vai sim ficar mais acirrada daqui para frente. E para isso a gente precisa ter uma inteligência que nos ajude a entender o contexto, entender o que está acontecendo. Nós precisamos ter uma inteligência emocional para combinar razão e sentimento, e ter uma postura inspiradora de buscar a solução, de buscar resultado. E claro que precisamos estar bem no meio de tudo isso. Então, atuar neste novo contexto é aplicar várias inteligências ao mesmo tempo para obtermos melhores resultados. E aí nós podemos ter a linguagem comum. E a linguagem comum, quando a gente olha para a relação indústria-varejo, ela está focada no consumidor, ou no shopper, que é a pessoa que vai fazer as compras efetivamente. Isso está exigindo do profissional de compras essa visão mais sistêmica, ou seja, colocar o cliente no centro, entender como é a dinâmica da categoria e dos fornecedores, e a partir daí repensar a comunicação com o consumidor, exposição, alocação de espaço, promoção e reabastecimento. Esses são alguns dos desafios. E ele precisa conciliar toda essa visão interna com análise de desempenho, o desenvolvimento da categoria, o planejamento do sortimento, a negociação e todas as questões ligadas ao abastecimento logístico. Ou seja, não é suficiente ter uma visão da área de compras, eu preciso ter uma visão do todo, para que eu possa conduzir essas negociações de maneira mais assertiva. Não dá para fazer isto sem informação, porque sem informação somos apenas mais um com opinião. E opinião, nós vimos lá no começo, nos leva aos erros de percepção. Então, nós precisamos, sim, gerenciar melhor, nós precisamos medir, porque o que não se gerencia, o que não se mede, não se define. O que não se define, não se entende. E não há sucesso naquilo que a gente não gerencia. Então, esses são aspectos fundamentais. Então, o profissional que está tanto do lado do varejo quanto da indústria, precisa estabelecer as metas de desempenho que vão ter em comum, comparar os ambientes internos e externos e fazer os benchmarks, as comparações necessárias, entender o desempenho da cadeia no mercado naquela categoria ou naquele grupo de categorias
identificar a partir daí desvios e oportunidades e ver aonde esse desempenho está acima do esperado, está no nível esperado, está abaixo do esperado, e a partir daí rever estratégias e táticas para ter um plano de ação que seja coerente e gere resultados positivos para todos. E para todos é um ganha-ganha-ganha. Ganha o consumidor e o shopper, ganha o varejo e ganha a indústria. Por isso a importância de repensar essa relação. Mas ao fazer isto, em vez de nos fecharmos em posições pré-definidas, é fundamental, quando a gente tem um efeito, que pode ser queda nas vendas, que é o resultado de uma ação promocional, uma massa de margem que diminuiu, market share que caiu, a gente entender aonde está a causa raiz. E com isso vem o que se chama da sabedoria dos porquês. A sabedoria dos porquês está muito ligada à qualidade, da gente faz um primeiro porquê, assim, por que isso aconteceu? Tem uma primeira resposta. E depois vai fazendo mais perguntas até chegar na causa raiz, que pode estar relacionado, sim, à forma de expor o produto na loja, ao estoque, à precificação, ao sortimento, a processos, a tecnologia utilizada, pode estar ligado à cultura, a posicionamento e estratégia. Então, são fatores que influenciam nessa relação indústria-varejo que o diálogo permite a gente chegar no melhor denominador. E aí um convite para todos que tiveram uma relação dessa, que a gente, no lugar de acharmos culpados, como que nós vamos passar a ser solucionadores de problemas, identificar o problema e buscar resolver o problema. Pode ser um problema, pode ser uma nova oportunidade. E eu gosto muito dessa afirmação, de a gente ser afável e gentil com as pessoas e duro com o problema. E nós sempre colocamos o cliente no centro de tudo, porque quando eu coloco o cliente no centro, eu estou estabelecendo uma linguagem que é comum, porque o interesse de todos é o cliente. Então, isso se torna fundamental neste contexto, e eu vou buscar a melhor resposta para ele. Eu saio de uma dicotomia de que é um contra o outro, eu estou certo e você está errado, e vou buscar a melhor solução. Nos concentramos nas necessidades, não em posições pré-estabelecidas, e vamos ter critérios objetivos e padrões para alcançar o melhor resultado. E vai vencer aí quem conseguir trabalhar nessa linha de raciocínio, diante de um ambiente muito mais desafiador para todos. E a base de tudo isto é a confiança. A confiança, ela tem dois denominadores, a parte do caráter e a parte da competência. Na parte do caráter tem o cuidado, a transparência, a abertura para o diálogo. Na integridade, a gente vai ter honestidade, imparcialidade e autenticidade. Na competência, vem desde a habilidade, conhecimento, experiência, e o resultado está relacionado aí com a reputação, credibilidade e o desempenho. Então, está provado, do ponto de vista, inclusive, econômico, que a confiança agiliza a tomada de decisão, e proporciona uma colaboração muito melhor entre as partes. Bom, essa aqui foi uma introdução para agora a gente dar continuidade aí com a Ana, que vai trazer para a gente também um conteúdo riquíssimo aí, e inédito, né, Ana? Atualizado e inédito para nós aí. Bom, gente, eu trouxe para vocês os primeiros resultados da Advantage 2020, painel que a gente faz anualmente, de uma maneira que ajude a gente, alimente um pouquinho a discussão que a gente vai ter na sequência. Acho que está todo mundo vendo a minha tela? Tá ok? Está todo mundo enxergando? Obrigada. Estamos sim, está ótimo. Então, vamos lá. Então, para quem não conhece a Advantage é uma empresa que começou no Canadá há mais de 30 anos, focada especificamente em colaboração da indústria do varejo. Ela atua hoje em 43 países, obviamente a gente tem um nível de desenvolvimento de maturidade da colaboração muito diferente de país para país, mas hoje a empresa está em todos os continentes, e os painéis Advantage, eles consideram
todas as áreas e níveis hierárquicos de uma empresa, partindo já do princípio de que não dá para colaborar se a gente não tiver todas as áreas e todas as pessoas envolvidas, né? Essa por onde a gente parte sempre. A empresa, obviamente, a liderança e toda a equipe tem que estar bastante envolvida no processo. A gente traz informações do mercado de uma forma geral, e no Brasil a gente está completando agora 10 anos de operação. A gente abriu a operação no Brasil em 2010, quando eu assumi aqui, a gente começou a abranger um número maior de programas. Hoje a gente trabalha com supermercado, com cash, com atacado, com farma, atacado alimentar, atacado farma, e também e-commerce, e vamos aí expandindo as operações. Então, para a gente começar, essa aqui é uma nuvem de palavras, os resultados de 2020. A gente está falando aqui de mais de 6 mil questionários e aproximadamente 1.500 entrevistas para a gente quantificar e qualificar os resultados. E rapidamente a gente já vê que a palavra que se destaca nesse ambiente que a gente está vivendo de pandemia, né, de tantas mudanças de hábitos e de formas de trabalhar e de contexto, a colaboração, que já era importante, ela fica ainda mais importante, né? Então, a gente fala que nesse ambiente é muito mais difícil, o ambiente como a gente está vivendo, você chegar aos resultados sem contar com o seu parceiro, né? E não é à toa, então, que quando a gente olha o ranking da colaboração, que é um KPI da Advantage, este tema passa a ser o 5º mais importante dentre os 40 temas que a gente pesquisa regularmente. O que a gente quer dizer com isso? Que mesmo quem está no jornada da colaboração iniciando, tem poucos parceiros, ainda trabalha de uma forma mais transacional, reconhece que a colaboração é uma forma mais assertiva de chegar a resultado, né? Quer dizer, você consegue fazer uma operação ganha-ganha, você consegue ter números e também processos que funcionem melhor. Mas, como dito pelo Olegário, é impossível você falar de colaboração se não houver confiança entre as partes. Não é à toa, então, que o tema de confiança passou a ser o top 1 fator em 2020. Porque todo esse ambiente que a gente está vivendo e toda a aproximação que se fez necessária para resolver os problemas, para levar os produtos ao consumidor final, enfim, todos os temas que se elevaram aí no ambiente de pandemia, sem confiança no parceiro, nada acontece. Então, esse é um tema que vem ganhando importância e que tem, sim, uma correlação enorme com o resultado, né? Então, não dá para você colaborar, não dá para você trabalhar em conjunto, se você não confia no seu parceiro. E quando me perguntam, Iane, qual é a sua definição de confiança? Para mim, é o cumpre o que promete. Porque não necessariamente você precisa ser o melhor, ter os melhores processos, a melhor equipe, você tem que honrar aquilo que você prometeu. Então, você promete que você pode fazer. E aí você consegue fazer esse círculo virtuoso de que a cada interação com o seu parceiro, né, de negócios, você consegue ir construindo uma base que vai, então, fazer com que se abram portas e janelas para troca de informação, para co-criar negócios juntos, para pensar no futuro, né? Então, essa é a base de tudo. Então, para a gente falar um pouquinho mais dos resultados de 2020, eu vou citar somente os temas que apareceram mais fortemente. Vão ter outras ocasiões para falar, eventualmente nas perguntas surjam temas que eu não vou citar aqui, mas o primeiro tema que aparece aqui, muito até em função do ambiente, é a questão de propósito, planejamento e execução. Mas em que sentido isso? No nosso ranking de 2020, as empresas que melhor foram avaliadas, as que tiveram melhores resultados, são aquelas que já estavam na jornada, já sabiam para onde iam, já tinham planejamento instaurado, eventualmente não tinham gestão de crise, mas já sabiam o que iam fazer e efetivamente executavam o que planejavam. Que essa é a grande dificuldade que a gente tem, né? Porque o mundo acontece e executar é muito difícil e a gente precisa sempre voltar e rever e fazer a melhoria contínua. Então, esse foi o primeiro tema muito importante e que foi citado pela maioria das empresas.
O segundo tema é colaboração, a gente já falou bastante sobre isso, e essa é uma frase de um varejista: nunca foi tão importante, eu preciso ter o meu parceiro perto para que a gente possa fazer melhor juntos. Outra coisa é o shopper no centro da decisão. Então, isso aparece todos os anos e mais do que nunca, né? Com tantos novos hábitos, com tanta mudança de experiência de compra, de cesta, de perfil de consumidor, esse tema é um tema que aparece muito fortemente e que, para se atingir resultados melhores, obviamente, há que se conhecer muito profundamente esse shopper que está emergindo. Um outro tema muito importante é a forma de trabalho. Então, a gente tem aqui mais uma frase: mais próximos, apesar de distantes, é que apesar de todo esse ambiente que a gente está vivendo, o relacionamento da indústria do varejo melhorou, muito foco no que era importante para trazer resultado, mas também porque a gente tem uma liderança mais próxima. E essa questão do tempo de deslocamento, do tempo de fazer uma viagem, enfim, fez com que a liderança pudesse estar mais presente nas reuniões online. Então, outro dia, um diretor de comercial de indústria falou para mim: Ana, estamos na quinta-feira e eu já fiz 10 reuniões com o varejo. Quando eu poderia fazer isso se eu tivesse que me deslocar para as diferentes cidades? Então, o tempo foi o fator que contou a favor do relacionamento. Obviamente, a gente tem uma série de coisas para trabalhar a partir de agora, né? Porque a gente vai ter um misto entre presencial e online, mas foi um favorecimento bastante grande. Um outro tema é a questão do on e offline. O online explodiu, mas a maior parte das empresas olha como uma jornada complementar. Um não vai substituir o outro, porque a gente tem que conhecer o consumidor de uma forma geral e entender aquele velho e bom holistic view, né? A visão holística do bolso do consumidor, para que a gente possa tirar o melhor proveito da experiência on e offline. Um outro ponto que o Olegário já falou e que eu vou reforçar, a questão de troca de informação, e aqui a palavra troca, ela vem de propósito, porque a gente tem um varejo que, né, compartilha informação, mas uma indústria que também tem que levar muita informação sobre o consumidor, para que ambos se retroalimentem e consigam tirar o melhor de cada uma das jornadas de compra, ocasiões de compra de consumo. O JBP, que tem sido mencionado muito fortemente como um canal, como uma ferramenta da cooperação e de melhoria contínua. O JBP nada mais é do que uma ferramenta que alinha as expectativas de ambos os lados. As novas fronteiras da concorrência, cada vez mais repensar, né? Isso não está falando só de dinâmica de canal, isso é importante, sim, mas novos entrantes, enfim, todo um mundo que a concorrência pode vir de onde menos se espera, né? E, por fim, 2 temas que são temas clássicos, mas que aparecem muito fortemente novamente nesse ano. Os temas do abastecimento, ter o produto disponível para o consumidor é cada vez mais crítico, especialmente no momento em que o consumidor quer ir mais rápido à loja, fazer sua compra num lugar só e com muita rapidez. E, por fim, é gente. O desafio que a gente tem de conseguir fazer com que as pessoas sigam engajadas, treinadas, motivadas e com informação para conseguir dar andamento ao que a tecnologia pôs aí como um grande desafio, mas que nada acontece se não tiver gente liderando e gente comprometida e engajada em todos os processos. Já para a gente caminhar para o fechamento, a gente fala sempre aqui na Advantage de jornada da colaboração. Por quê? Porque você tem que começar pelo começo. Os fundamentos de negócio são por onde a gente começa. Ter um bom nível de serviço, ter produtos que sejam importantes para aquele varejista, né? Então, ter uma disponibilidade de produto, ter uma equipe que se relacione. Então, o básico em primeiro lugar, isso fica ainda mais relevante nesse momento. Então, hoje, quando a gente olha, a gente faz uma medida que se compara ao NPS, né? Que é defensores, detratores e temas que estão medianos. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 1/3 dos temas que a gente já vê diferenciação, uns 55% que a gente está muito na média no universo brasileiro, então muita coisa para se desenvolver,
e uma média de 10% de detratores. Mas conforme a gente caminha na jornada da colaboração, a gente vê que esse grupo de empresas mais diferenciadas tem o dobro de diferenciação das empresas que estão no início da jornada, e da mesma forma, a gente tem problemas detratores num nível muito abaixo das empresas que estão lá no começo da jornada. Então, quando a gente fala de colaboração, por que é importante colaborar? Porque traz efetivamente resultados financeiros, porque ajuda efetivamente a conhecer o shopper, o consumidor, e porque trabalha na eficiência e na diminuição de custos. Essa é a razão pela qual as empresas que começam essa jornada de colaboração e que têm efetivamente resultados. Agora, se a gente olhar só para essas empresas que estão lá no topo, né? O que elas têm que emerge mais fortemente em relação às demais? A colaboração, monitoram continuamente o negócio em conjunto. Digital, neste momento, um tema que se elevou muito forte e que essas empresas já vinham numa jornada, né? Já pelo menos 3, 4, 5 anos, em alguns casos, já desenvolvendo a jornada do e-commerce. O foco no shopper, troca de insights, pensar o negócio juntos, negócios lucrativos para ambos os lados. A gente pode ter sucesso uma vez, fazendo um negócio que é bom para um lado só, mas ao longo do tempo, para ser sustentável, tem que ser bom para ambos os lados. Por fim, o JBP são empresas que são referência no processo JBP, ou seja, tem um alinhamento muito grande com o seu parceiro. E o velho e bom abastecimento, um bom nível de serviço, pouca ruptura ou minimizando ruptura para o consumidor final, que no final das contas é para quem todos nós trabalhamos, certo? Era isso que eu tinha aqui para fomentar essa discussão. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer os indicadores e vamos conversar. Muito bem. Bom, pessoal, bom dia novamente. Na verdade, eu tenho um case para compartilhar com vocês, exemplificando tudo que o Olegário e a Ana trouxeram para a gente, né? Quando a gente fala de informação versus percepção, né? A importância que é nós trazermos para fatos e dados ou uma negociação com o fornecedor. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma negociação real, que eu tive a oportunidade de participar quando eu era diretora comercial de um grande varejista no Brasil, e como foi o resultado, como é que a gente construiu essa negociação e como foi o resultado. Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa entender como é que foi o caminhar dessa jornada com esse fornecedor, e principalmente, Ana, gostei muito do que você disse sobre a questão do longo prazo, né? Porque quando uma negociação é muito boa para apenas um dos lados, ela é uma negociação de curto prazo, ela vai durar durante um determinado tempo. Quando a gente consegue atingir, quando a gente consegue fazer um bom JBP e consegue entender as relações que vão ser benéficas para ambos os lados no longo prazo, essa relação se torna muito mais sustentável. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui foi um case, foi um grande fornecedor, na época ele era o segundo fornecedor mais importante da área que eu era responsável, e nós tínhamos duas posições muito claras. A indústria estava lançando uma quantidade muito grande de produtos naquele ano, e a posição da indústria era muito clara, ela queria cadastrar 100% dos itens que ela iria lançar naquele ano. E a posição do varejo, que era a nossa posição, era, nossa gôndola não é de elástico, e eu me lembro que todos os anos que eu trabalhei na indústria, eu escutei muito essa frase, mas eu só fui entender o que ela realmente significava quando eu mudei de lado da mesa e comecei a atuar na área comercial do varejo, né? Porque nós temos uma limitação de quantidade de itens e a gente precisa fazer o melhor com esse espaço que nós temos. Então, durante essa negociação, como nós tínhamos um propósito de entender o que estava por trás dessa posição da indústria, a gente foi, através de conversas e através de muito questionamento, e acho que esse é um ponto que tanto o Olegário quanto a Ana trouxeram, né, colaborar para ter todas as áreas envolvidas, colaborar para ter todas as informações. Quando a gente genuinamente quer saber todos os porquês de quem está do outro lado da mesa, a gente consegue descobrir quem são as necessidades. Existe um estudo de Harvard
que diz para a gente que os melhores negociadores mundiais investem cerca de 21% do seu tempo negocial fazendo perguntas. Porque são as perguntas que nos dão o verdadeiro poder negocial. Então, nós entendemos que para aquele ano, o que era extremamente relevante para aquela indústria era ampliar o impacto de marca no ponto de venda e ganhar market share. Que trazer os lançamentos para o ponto de venda era simplesmente a via pelo qual eles queriam atingir esse resultado. E a necessidade do varejo qual era? O sortimento assertivo, que trouxesse mais vendas e mais margem. Bom, diante dessas duas grandes necessidades claras e transparentes em cima da mesa, o que nós fizemos de uma forma simplificada, é claro que foi um planejamento que demandou tempo e bastante análise, mas nós analisamos de todas as regiões todas as regiões onde havia oportunidade de ganho de market share da indústria versus o share que nós, como varejistas, tínhamos. Então, as regiões onde nós éramos líderes de mercado, que nós tínhamos uma participação de mercado maior do que a indústria tinha naquela região, havia uma oportunidade dessa indústria ganhar share se fizesse um trabalho diferenciado junto conosco. Nós também fizemos uma simulação de mix de margem atual versus mix de margem futuro, cruzando com o market share atual e futuro dessa indústria, conosco e no mercado. Fizemos os ajustes de investimento, porque a gente precisava de uma rentabilidade mínima, porque uma coisa que é super importante é que ambos têm KPIs, ambos têm indicadores de desempenhos, alguns são comuns e outros são conflitantes. Margem é conflitante, porque a indústria quer ter mais margem, o varejo também, ficamos disputando para ver quem consegue a melhor negociação para ambos terem mais margem. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, chegamos a um acordo do quanto eles estavam dispostos a investir pelo market share versus o investimento mínimo que nós precisaríamos para entregar a margem que estava setada para o nosso plano do ano. Depois, a gente envolveu todo o time de gerenciamento de categorias para garantir aquele ganho de market share por SKU versus o equilíbrio de rentabilidade que nós precisávamos. E foi muito interessante porque foi a primeira categoria de perecíveis a ser gerenciada com o processo completo de gerenciamento por categorias. Nós tivemos um resultado muito interessante. Foi feito um acompanhamento em loco da execução dos promotores da indústria, porque acho que aqui tem um ponto que o Júlio vai concordar comigo. Acho que uma das grandes oportunidades que nós temos no varejo é a execução. Então, quando a gente fala, né, a colaboração ela é mito ou é verdade? Ela é verdade quando a gente consegue fazer um plano que ele aterrize, um plano que a gente consiga executar. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui, eu diria que é melhor um plano mediano, muito bem executado, do que um plano da NASA que nunca saiu do papel. Então, esse acompanhamento em loco para garantir que a execução de tudo que foi planejado aconteça efetivamente no ponto de venda é fundamental para que os JBPs, ou para que os planos em si, para que eles se concretizem no dia a dia. Fizemos uma análise semanal de resultados, então os compradores e os vendedores se reuniam semanalmente pelo grau de importância e pelo tamanho, né, de geração de negócios que esse plano traria para a área. Eles se reuniam semanalmente para acompanhar os resultados e fazer os ajustes das ações necessárias para entregar aquilo que nós tínhamos nos dispostos a entregar mutuamente. Uma vez por mês, nós diretores nos reuníamos para entender quais eram os gaps e como é que a gente podia contribuir para isso. E uma coisa que a Ana trouxe, e Ana, reforço e endosso 100% do que tu disses, o envolvimento 360 de todas as áreas foi fundamental para que a gente conseguisse superar os resultados que nós havíamos previsto para aquele ano. Nós envolvemos logística, colocamos a logística da indústria junto com a nossa logística varejista para conversar. E eles encontraram diversos gaps que eram possíveis serem conciliados. Colocamos os times de pricing para conversar, de gerenciamento por categorias, de trade, de marketing ou comercial, obviamente. Fizemos um plano de curto, médio e longo prazo. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala curto prazo,
médio e longo para a indústria e fala para o varejo, as percepções são completamente diferentes. Esse é um ponto muito importante para a gente ressaltar. O curto prazo no varejo é hoje, né? Agora, depois, né, 11 horas da manhã, a gente já está analisando quais foram as vendas da manhã e como é que a gente vai fazer para entregar o plano do dia. Na indústria, a gente está olhando como é que foram as vendas da semana, olhando para o mês. Então, a percepção de curto, médio e longo prazo, ela é muito diferente na mente da indústria e na mente do varejista. É importante alinhar essas percepções. E então, com o JBP elaborado, acompanhado, nós conseguimos fazer essa entrega com resultados acima do planejado. Foi muito interessante. A gente tem essa parceria, e endosso também uma outra coisa que o Olegário e a Ana trouxeram, é que esse plano ele foi executado ao longo de 12 meses, mas foi um fornecedor que permaneceu renovando os planos e crescendo tanto em rentabilidade, ambos, né, em rentabilidade quanto em vendas, ano após ano, durante os 6 anos que eu permaneci nesse varejista, né? E a categoria como um todo cresceu. Então, ele não foi só competir por market share com seus concorrentes, mas porque não é interessante para o varejo simplesmente migrar de um fornecedor para o outro, mas a categoria como um todo, ela aumentou de tamanho e nós, como varejistas, ganhamos também market share. Então, essa colaboração, essa transparência e essa confiança fez toda a diferença nessa relação, nesse negócio de curto, médio e principalmente de longo prazo. Então, endosso aqui, como varejista e como indústria que já fui, todas as recomendações e a apresentação do Olegário e da Ana. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigado, Sibeli. Júlio, você que está aí na ponta, quais são os desafios que você vê nessa relação indústria-varejo, o que pode mudar? Bom dia a todos, né? Satisfação estar aqui com pessoas de grande conhecimento, né? E aí eu desenhei um pouco, né, Olegário, dentro daquilo que a gente discutiu aqui, você trazendo um cenário atual no tempo, né, no que tange a questão de ferramentas, a chegar a 50 milhões, percepções e realidade. Vem a Ana, traz todo um conteúdo aí da boa relação, e a Sibeli fecha do como fazer isso também, né, principalmente na linha do JBP. Então, eu acho que, como que eu posso contribuir aqui? Eu vejo que, às vezes, existe um susto muito grande pela velocidade. E o exemplo que você deu ali, dos 50 milhões, onde tanto tempo na TV, também as linhas aéreas, chegar a 50 milhões, e o tempo que levou Pokémon e o tempo que levou Facebook. E a maioria desses itens são itens de comunicação. É importante que a maioria desses itens são itens de comunicação. Eu não uso tanto Pokémon, não posso falar se deve ter alguma interação também, né? Então, mas todas as outras ferramentas depois são ferramentas de interação. Eu vejo que é bom a gente olhar um pouquinho para trás, entender. Eu gosto muito do Ricardo Guimarães, já citei para vocês no outro dia que a gente estava alinhando. Ele traz um texto, ele traz um tema bastante bacana que reflete um pouco desse momento, para a gente não se apavorar com tudo que está acontecendo e ter calma nesse momento. Tudo é cíclico. Se você olhar o e-commerce, a gente já fez isso lá na época do meu pai, fazia entrega a domicílio, era uma modalidade, o cara comprava, ia embora e mandava entregar. Isso eu posso fazer hoje também, né? Logicamente, na época não existia internet, mas você já fazia isso lá atrás, né? E, por outro lado, a coisa evolui e você chega no e-commerce hoje, aí eu retiro, eu compro, entrega, e vem ferramentas como o RAP. E tudo isso que a gente está discutindo aqui, nós estamos debatendo aqui a relação da indústria com o varejo. Eu gostaria de trazer isso um pouco para o momento atual também, a relação com os clientes, a tomar adesão com foco no cliente, que foi citado por todos aqui. Pensar como o cliente quer, que momento ele quer, nunca foi tão verdadeiro como ele quer, que hora que ele quer receber, se ele quer receber em casa, se ele quer comprar na loja, se ele quer a oferta adequada. Nós temos que trabalhar com a indústria entendendo isso. E a indústria sempre teve à frente disso conosco. E nesse tema do Ricardo Guimarães aqui, eu vou trazer um pouquinho, e aí cada empresa que está aqui ouvindo a gente aqui, tenta ver o seu momento, né?
no início de tudo, né, a gente traz muita questão do dono, né? O que fazer? A equipe tem que ver, ela precisa saber o que fazer. Então, o dono determina o que tem que fazer. E muitas empresas ainda estão nessa etapa, né? Precisa do dono para dizer o que fazer. É uma empresa com característica muito eu e eles, né? Eu vou chegar no que a Cibele falou, nós, os setores, né? Eu e eles, quer dizer, eu mando, eles me seguem. Só que a empresa cresce e vai vindo as necessidades, né? E aí, no meio disso tudo está nós, varejistas, e tá o fornecedor ali trabalhando. Eu não confio no fornecedor, porque o que importa para mim é comprar barato, né? Foi citado aqui também, né? E isso ao longo do tempo vai mudando. Não quer dizer que tudo por ser cíclico, que para a solução é igual. O remédio é diferente hoje. Mas o objetivo final é muito parecido com o que era há tempos atrás. Depois a empresa cresce, vem a necessidade do controle, né? Eu quero controlar tudo, né? E nessa etapa o que fazer, né? O como fazer, né? Exatamente. Como que eu vou fazer? Então, controla, né? Então, traz executivos que prometem, que trazem um trabalho ou alguma consultoria que vai o quê? Vai fazer um processualizar tudo que o dono pensar. E você, então, deu certo agora, como é que eu faço isso continuar acontecendo? E nesse momento já começa a ser nós e eles, né? Então, em setor já existe uma briga. Então, e por último, e aí vem um cenário sem controle, que novos concorrentes, tecnologia, vem por favor. E aí, não pode ser mais eu e eles, e nós e eles, tem que ser nós juntos, no foco no cliente. Então, eu acho que o primeiro cenário é cada um aqui do varejista entender que momento você está e fazer isso acontecer, né? Isso estou falando aqui, só para não tomar posse, é do Ricardo Guimarães, no texto que tem no vídeo, eu concordo, na minha posição, faz todo sentido, primeiro entender onde você varejista está. E aí, sim, entendendo esse momento, eu trago aqui, olhando para trás de novo, né, olhando a época de faculdade, FGV, quando eu fiz FGV com o professor Parente, turma aí, o Olegário, né, lá na Abras, os 50 milhões de pessoas que chegavam aqui, eu queria relembrar um pouquinho quando a gente estudava lá, os 4 P's de marketing, né, preço, produto, praça e promoção, e trago também aqui processos e pessoas. Então, quando eu estou falando dos canais de comunicação, eu era acostumado a comprar barato, botar na televisão, fazia o encarte e mandava. Isso hoje começa, no encarte, começa a ter leis de proteção, que não é interessante, a mesma oferta já não chega, o cara que distribui joga fora no lixo, joga no monte, já não é tão efetivo, não é como o cara quer ver, enfim, não é que não funcione ainda, não estou aqui questionando isso. Porém, nós temos que nos questionar. Então, o fator promoção, nesse momento, começa você a ver quais são os canais que fazem sentido, até porque eles estão gigantes na rede social, certo? E essa promoção tem que cuidar com a expectativa, que é muita execução, do que foi falado aqui também. Né? Então, qual é a expectativa que eu quero gerar na rede social, por exemplo, todos os canais de comunicação, quando o cliente chegar na minha loja? Como é que é a minha execução? Então, tomar cuidado com isso é uma coisa que a gente tem que ter nessa relação. Porque eu vou lá e faço uma ação com a indústria, prometo lá uma cápsula de café maravilhosa e a indústria não me entrega. E fiz toda a comunicação. Isso é uma expectativa frustrada. Então, tomar esse cuidado, né? Eu trago aqui a praça, como, né, a gente se falou que a coisa é cíclica, a praça era ponto comercial, palpável. Hoje a praça, ela não existe mais só fisicamente, ela está online. Eu posso comprar em qualquer parte do mundo, né? As pessoas, a gente já falou bastante, elas hoje, eu entendo que hoje nós juntos, achando a solução melhor para o cliente. Depois o preço, sim, ele é relevante, ele é importante, mas nós temos que trabalhar junto com a indústria o preço adequado, né? E aqui foi falado também pela Cibele também, e no JBP que a Ana falou, exemplificado pela Cibele, qual é a margem que eu quero ganhar como varejista? A indústria está entregando, o que a indústria traz de produto novo, ela vai canibalizar a minha categoria ou vai somar na minha categoria? No fundo, não é nem eu quero destruir a minha margem, eu quero ganhar a margem. Né? Temos categorias, a Cibele que veio, né, está indo lá, a Ana conhece muito, o Olegário conhece, tem categorias que muito do crescimento da categoria é inovação, uma delas é limpeza, né? O quanto que participa na inovação. Nós também achamos que não vamos cadastrar, nós estamos perdendo, de repente, 2 vezes, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, esse é alinhamento. Depois, eu acho que essa visão sistêmica também, o Olegário, que tu trouxe, como é que está o nosso processo?
Porque realmente, isso, tudo que eu ouvi de vocês me faz pensar, né? Quer dizer, eu boto o cliente no foco interno, aí eu faço meu JBP só considerando o que eu tenho controle, que está dentro da minha empresa, e eu não converso com a indústria. Então, eu não vou atender o cliente, eu tenho que sentar com a indústria. Então, aquele teu slide, legal, que ele cita o cliente, depois você põe em volta coisas que estão no meu controle. Ótimo, eu vou controlar, nós vamos conversar entre setores, nós vamos resolver um melhor ou pior. Porém, se eu não entrar aquele último elemento teu, que é a indústria, a logística, o modelo de entrega, lead time, dificuldade da indústria, final de ano, falta de caminhão, se eu ficar culpando a indústria, eu vou ter dificuldade, eu tenho que entender a indústria. Bom, eu vou alugar um espaço extra que me entrega antes do final do ano, porém que me alonga esse prazo, né, de pagamento, porque eu vou tirar dinheiro do caixa, vamos trabalhar junto isso, e eu te alivio o outro lado, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Quando eu vou para o cliente aqui na parte, já indo para a parte final do meu modelo, como é que eu faço, então? Na época, lá atrás, eu tinha o caderneta do meu pai lá, que pegava, anotava o seu Zé, que comprava lá, anotava, que estava devendo e tal. Como é que eu faço isso hoje? Por isso que eu digo que é ciclo. A diferença é que hoje nós temos ferramentas, e elas estão acessíveis. Né? E aí entra ferramentas de CRM, que vão gerenciar esse meu relacionamento, que a indústria já estava muitos anos na frente. Eu quero brigar com a indústria pela venda direta, como é que eu incorporo ela, trago ela para o meu lado para desenvolver junto, sabendo que eu tenho informação do cliente, o que eu tenho no cupom desse cliente, como é que eu trato o meu cliente, e chamar a indústria, quando inovação, qual é o perfil do cliente que adere àquela inovação da indústria. Isso é o que, para mim, que rege o futuro. É eu trazer informações. E aí, tudo isso, e a Ana foi fundamental no comentário que ela fez, confiança. Confiar na gente, né? Confiar eu abrir fatos da minha empresa, a indústria abrir fatos do lado dela, e ter promessas, expectativas que são meramente possíveis de entregar, certo? E ter prestação de conta, isso para mim é muito relevante, né? Tinha época que a gente vendia, e talvez ainda aconteça, não vou aqui citar, mas que se fazia contrato com a indústria para arrecadar uma verba comercial, porém prometia tantos pontos extras, só que aqueles pontos extras não existiam. Isso não cabe mais, entendeu? Isso é um erro duas vezes, né? A Cibele aqui já foi nossa fornecedora no mundo nacional, muito tempo atrás, né, Cibele? Mas, então, a gente sabe que isso é importante. Então, eu acho que essa relação com a indústria, hoje, ela tem que ter como foco o cliente, os 6 P's de marketing são relevantes de novo, e temos que treinar as pessoas para executar de forma adequada, o modelo de promoção muda porque os canais de comunicação e interesse das pessoas mudam, a praça não é só física, ela é online, preço é extremamente relevante, sim, mas o preço adequado do produto correto, certo? Produto nunca foi tão importante no momento certo, da forma certa, com a expectativa certa, tá? Isso tudo com uma boa execução entre indústria e varejo. Essa é a minha parte para contribuir do que eu ouvi de vocês, e que... Nós estamos falando de alguns desafios, claro, né, para chegar no estado da arte, mas que passa por pessoas, e aí passa por mentalidade, como você bem colocou, passa por melhoria de processos e automação e integração deles, e aí, claro, o uso da tecnologia. Mas a essência, como diz também a Ana ali, está nas pessoas, e que a Cibele exemplificou de maneira clara ali como é que eu entendo posições e necessidades de lado a lado. Afinal de contas, todo mundo tem que chegar no resultado no final do mês. E são seres humanos que estão ali ansiosos e querendo chegar nesse resultado e precisando chegar nele. Então, esse diálogo é que, quando se entende as necessidades, é que permite esses avanços aí. Você, Júlia, abordou rapidamente um ponto que tem se debatido muito, que é a indústria, por exemplo, vendendo direto para o consumidor final. Mas a gente já começa a ver, por exemplo, soluções que já começa a ter loja dentro da loja. Quer dizer, aquilo que começou fora, hoje já chegou num caminho que está sendo conciliador e também caminhos para conhecer o cliente, tanto do ponto de vista da indústria como do varejo. Esse espaço de loja dentro da loja, você vê como um caminho, Júlio? Legal, ótima pergunta. Isso aí é um gerador de estresse num momento como esse, né? É um gerador de estresse num momento como esse, em virtude do momento de muitas incertezas, muita velocidade de mudança, a indústria, tanto de forma online como com loja física, trabalhando com o cliente final. Então, quando eu vejo isso, essa briga, ela
e o varejo, do outro lado, fazendo marca própria, eu acho que a primeira coisa é sentar a indústria e varejo e entender a expectativa que a indústria está tendo com essas ações, entender qual é o papel que elas querem com isso, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante. Bom, entendido isso, e indo para a tua pergunta de fato, eu vejo sim como oportunidade, né? Eu acho que temos lojas de carne aí, que São Paulo tem bastante lojas em esquinas, e a gente já vai a alguns varejos, onde, principalmente São Paulo, que tem lojas com a mesma linha de congelados, que eles trabalham basicamente com congelado nessas lojas, tanto bifes, enfim, está tudo lá, tudo linha congelada, já encontra dentro do varejo. E essas soluções, eu acho que às vezes você olhar para a expectativa, sim, eu acho que faz todo sentido, tem que entender realmente o modelo, mas eu acredito muito no modelo loja dentro de loja, né? Eu acredito que tem um papel relevante, né, de fazer isso. E já está acontecendo, né, Olegário? Não sei se a gente pode citar, mas hoje tem uma marca de café aí de uma grande indústria, com parceria com uma gigante cafeterias do mundo, que não é uma loja, de fato, com gente, né, mas é um ponto extra que vende o conceito da marca e está vendendo super bem essa categoria. Então, ela já vem acontecendo, ela já é natural. Olhar isso, fechar os olhos para isso, é muito ruim. De novo, vamos voltar um pouquinho ali. Quando eu boto uma loja dentro da loja, como no caso essa da cafeteria, existe desejo, existe sonho, existe acessibilidade. Eu moro em Santa Catarina, para ter uma ideia, nós não tínhamos essa marca de cafeteria aqui. Ela foi aberta com a inauguração do aeroporto. Agora, só tem no aeroporto ainda, vai estar falando em abrir uma em outro local fora do aeroporto. A única forma de acessar fora do aeroporto é no supermercado essa marca, ter acesso a esse produto. Então, é uma bela oportunidade, sim. Vejo, só que tem que olhar casa a casa. Eu acho que primeiro, antes de eu abrir, aí é uma opinião minha, tá? Qual é o papel que a indústria está fazendo com esse trabalho, entendeu? Mas acho sim que faz todo sentido. Eu acho que nos ajuda bastante a vender o conceito do que a indústria quer vender. Eu já tive vários casos aqui, cervejarias, que montaram quiosques dentro de loja e faz um alvoroço bacana, muito bacana. Eu sou de acordo com o modelo, sim, apenas olhar o papel que a indústria está querendo com essa ação de levar isso que ele está fazendo fora do varejo e levar isso para dentro da loja. Perfeito. Sibeli, você trouxe dois conceitos muito interessantes ligados à escola de Harvard, na verdade, a escola de Direito, que é o conceito assim, como que eu negocio? Eu saio de uma posição, ou seja, eu estou fechado, então eu não quero papo com aquela indústria porque ela está abrindo loja. Essa é uma posição de lado a lado. Ou a gôndola não é de elástico, que foi o exemplo que você trouxe. E vai explorar a necessidade, e você colocou em conjunto com isso a importância da escuta ativa, me colocar no lugar do outro e ouvir. Dá para você explorar um pouco mais esse tema com a gente, porque eu acho que o desafio da mentalidade é fundamental, né, para os dois lados, né, tanto para a indústria, para o varejo, para poder repensar a relação. Com certeza, Olegário. Até dá para pensar nisso no próprio foco que você estava explorando com o Júlio, da questão do Store in Store, né, da loja dentro de loja. Por que a indústria está indo por esse caminho? Ou por que o varejo está indo pelo caminho da marca própria, né? São posições, e não está ali a real necessidade, né? E uma coisa que eu sempre trabalhei muito com o meu time e com as pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar foi aquele ser humano que está sentado à sua frente durante uma negociação, ele tem meta, ele tem chefe e ele tem orientação vinda da empresa. E essa orientação, ela muda conforme o mercado muda, né? Ninguém está 100% pronto para nenhuma cadeira. Eu costumo dizer que as pessoas, em geral, estão 80% prontos, no máximo, para estar sentado em uma cadeira, 10% a gente aprende sentado na cadeira e os outros 10% a gente nunca aprende, porque o contexto está sempre mudando. Então, você pode atender aquele fornecedor, ou você, como indústria, atender aquele cliente durante 20 anos. Cada vez que você for atender, o contexto é diferente, porque internamente as coisas mudaram, externamente as coisas mudaram. E isso faz com que a negociação mude também, com que as necessidades mudem também. Então, eu vi por muitos anos, dentro das empresas em que eu trabalhei, tanto fornecedores quanto clientes trazendo exatamente as mesmas propostas a cada reunião, e mesmo com a posição negativa, mantinham-se as mesmas brigas. Por exemplo, eu tinha um fornecedor que queria colocar o produto dele, que não era da categoria de margarinas,
e ele queria colocar o produto dele num ponto extra no meio da categoria de margarinas. E a ideia era excelente, eu achava que a ideia era, eu queria testar. Por quê? Porque a categoria de margarinas tinha uma penetração nos lares muito maior do que a categoria dele, e fazia sentido com a ocasião de consumo, a gente queria testar. Mas havia uma regra interna da empresa que não permitia que isso acontecesse. Então, não importa o quanto ele oferecesse, aquele modelo de negócio não ia funcionar. Ele tinha que me oferecer outras formas de chegar no mesmo objetivo dele, que era aumentar a frequência de compras do seu produto. Então, cada vez que ele vinha com essa tratativa, que dava choque com as políticas internas que nós tínhamos, a gente trazia outras soluções para ele, que iam trazer o mesmo resultado. A necessidade dele era aumento de frequência nos nossos tickets de compra, e não colocar o produto no meio da margarina. E a gente só pode fazer isso quando a gente foca nas necessidades e não na posição. Quando a gente olha para aquele ser humano que está do outro lado da mesa e faz perguntas para ele, né? Eu costumo dizer que toda reunião ela deve começar com muitas perguntas, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas sentando para negociar e elas já abrem as negociações trazendo uma série de propostas. Olha, eu tenho aqui a melhor proposta do mundo para você. Como assim a melhor proposta do mundo? Você nem sabe qual é a minha necessidade. Não, mas eu conheço você, trabalho contigo há 10 anos, já visitei todas as tuas lojas, mas agora de manhã eu acabei de ter uma reunião com a minha liderança que mudou tudo. Então, o que você está me trazendo já não serve mais. Então, toda reunião de negociação, por mais que já tenhamos um JBP estruturado, ela deve começar com aquela famosa pergunta: como é que está o seu negócio hoje? Quais são as suas necessidades hoje? Porque se ontem aconteceu ou hoje de manhã aconteceu qualquer situação, pode ter mudado completamente o teu direcionamento estratégico. E isso muda o seu plano com o teu fornecedor. Isso mudam as oportunidades também, Olegário. Então, eu acho que um dos pontos que o Júlio trouxe em termos de colaboração, que eu acho super relevante, é exatamente isso. É de você, o nós, né, Júlio, que você disse, antigamente era o dono, dizia como fazer, depois você sentia toda essa jornada que o varejo vem passando, e alguns estão lá ainda, naquele momento em que o dono diz como fazer e todo mundo segue aquele caminho, e outros já evoluíram para a jornada do nós juntos. E eu digo isso dos dois lados da mesa, porque nós temos os varejistas com essa posição, mas nós temos também a indústria. Certa vez, uma indústria que eu dava consultoria me disse assim: Sibeli, o varejista me ligou e disse que se eu não pagar 100% dos produtos que venceram, dos meus produtos que venceram na gôndola dele, que ele não vai me comprar mais. E ele me disse assim, mas eu acho que eu não tenho que pagar, porque o problema foi dele, ele que deixou o produto no CD e não mandou para a loja. Então, não faz sentido eu pagar, porque a ineficiência foi dele de execução e não minha de produto, né? E se a gente for pensar em fatos e dados, ele tem razão, a ineficiência foi do varejista e não dele como indústria. Mas a questão é que a necessidade do varejista era, se ele não conseguisse recompor a rentabilidade dele, ele não conseguiria continuar, ele não teria como justificar continuar com o produto, né? Porque aquele ser humano que estava sentado do outro lado da mesa não ia conseguir justificar seu resultado. Então, aquela negociação não iria avançar de jeito nenhum, não ia, até pela representatividade que ele tinha dentro do negócio. E nós chegamos à conclusão que um meio termo seria a melhor forma de avançar, aliado a uma negociação que também trouxesse benefícios para a indústria. E pronto, eles estão conseguindo avançar nas negociações. Então, Olegário, essas questões que você trouxe, né, da questão da escutativa, da questão da colaboração e da questão dos porquês, a gente precisa reforçar a cada reunião, a cada momento com o fornecedor, para ter certeza de que a gente sabe quais são as necessidades do outro. Ah, então eu vou ser bonzinho, vou fazer tudo o que o outro precisa, não. Mas eu vou conseguir atender as minhas necessidades, as necessidades do meu varejo, melhor, se eu souber quais são as necessidades de quem eu estou negociando. Exatamente. Até porque elas podem ser necessidades diferentes que dá para ser executadas de lado a lado. Exato. E, em geral, a gente foca nas que tem conflito, né? Sim. Eu quero preço e o outro não quer me dar preço, porque impacta na margem dele. E a gente fica só nesses dois KPIs, nesses dois indicadores de desempenho que são conflitantes.
E tem tantos outros que são incomuns que a gente poderia trabalhar para destravar esses dois que são conflitantes. Agora, na sua apresentação, você destacou que tem umas empresas que estão ali no top, são empresas que já estão numa jornada ali, já estão se diferenciando. Pegando o raciocínio do Júlio, que abordou como que as empresas de varejo aí vão evoluindo do dono, vão se desenvolvendo e pensando no eu e no nós depois, como você vê dessa perspectiva da colaboração? Como começar de maneira simples ali? Primeiro, cumprir o que promete, que você já até destacou, mas como avança nisso? Como é que você tem percebido isso, esses avanços, essa construção conjunta do relacionamento? São 10 anos trabalhando com esse tema, né? Realmente, em 2010, quando eu falava, o pessoal falava, não, entendia muito como um tapinha nas costas, a gente não está falando disso, a gente está falando de resultados efetivos, então o primeiro ponto lá atrás foi mostrar, a gente fez vários estudos mostrando que efetivamente o resultado é melhor quando se trabalha em conjunto. Haja visto esse case que a Cibele mostrou, onde eu tenho certeza que os resultados foram muito melhores do que se continuasse com o conflito. E eu sempre digo que conflito não é ruim. Conflito vai sempre existir. A questão é quando você não consegue entender, se colocar no lugar do outro e trabalhar em conjunto com um objetivo comum. Então, quando eu olho, né, nessa jornada dos 10 anos e penso nessas empresas, indústrias e varejistas que hoje estão no topo, e gostaria de dizer que estar no topo hoje, no Brasil, não significa estar na excelência da colaboração. Então, o Brasil, por exemplo, quando a gente olha para países como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Inglaterra, dadas todas as diferenças que a gente tem de configuração do varejo, a gente tem muito para avançar, mesmo essas empresas que são empresas que já estão nessa jornada há mais tempo. E um elemento que a gente tem aqui, obviamente aqui globalmente a gente está vivendo uma grande incerteza, mas nós brasileiros vivemos sempre essa incerteza, né? Então a gente tem uma questão de curto prazo, de sobrevivência, que dificulta a colaboração. A gente passou aí nesses 3 últimos anos um momento onde muitas empresas diziam, mas eu preciso sobreviver, depois eu colaboro. Nesse momento eu tenho que conseguir me manter vivo. E aí, o que a gente pode refletir, né, dessas empresas que estão hoje na jornada, é mais importante, eu acho que primeiro assim, a colaboração tem que estar no DNA da empresa. A Cibele usou uma palavra que eu uso bastante também, que é interesse genuíno. Então, se a liderança de fato acredita na colaboração e permeia toda esse DNA, vamos dizer, para a equipe como um todo, e todas as vezes que se toma uma decisão, se volta para esse propósito, essa forma de trabalhar, né? Eu acho que você tem uma chance maior de você conseguir resultados melhores. Isso é um ponto. O outro ponto diz respeito a quanto mais departamentalizadas forem as empresas, mais dificuldade teremos de trabalhar de forma colaborativa. E a pergunta que eu faço sempre é, como é que são os seus objetivos? São os da sua área ou uma parte importante dos seus objetivos são comuns a toda a companhia? Porque senão vai ser um pega para capar. Desculpa se usar essa expressão. Cada um vai defender o seu e nenhuma pessoa está olhando o todo. Então, esse é o segundo elemento mais importante. Então, eu falei da liderança engajada, falei do objetivo único, e agora eu queria falar de um que são as escolhas. Em todos esses casos que o Júlio falou, que a Cibele falou, que você falou, não dá para a gente imaginar que toda loja vai poder absorver todo o sortimento da indústria. Mesmo dentro de um varejista que tem um perfil específico, EAB, enfim, depende, você tem até muito claro o perfil daquele varejista, daquela cadeia, existem lojas muito diferentes. Neste mundo que a gente está vivendo agora, há que se olhar para o dado da loja. E a indústria tem que entender que ela não pode querer empurrar o sortimento como um todo, porque no final ela também é penalizada, porque se eu
quero sempre empurrar o meu sortimento. E se eu não consigo ter aquele item vencedor naquela loja em específico, eu vou ter ruptura naquele item e vou ter um super estoque no restante. No final, o comprador vai dizer, não, a sua marca, aqui eu não vou comprar, tenho estoque para 2 meses. E, na verdade, você não tem aquele produto que você precisa. Então, assim, eu acho que é uma série de temas que vão depender de pessoas e de processos e de um engajamento da liderança, de uma direção. Eu quero, de fato, colaborar, e aí a palavra final são as escolhas. Não dá para colaborar com todo mundo, eu tenho que escolher as empresas, eu tenho que escolher mesmo dentro de uma empresa as categorias, as linhas de produto, e esse é o mundo, não é? Não dá para tudo com todo mundo. Isso faz com que a gente possa ter uma chance de maior sucesso no processo. Então, voltando lá para a pergunta inicial que você me fez, quando a gente olha para as empresas vencedoras, eu vejo que elas têm mais de todos esses temas que eu estou falando. Não estão na excelência, mas têm uma vontade de fazer isso acontecer, e isso permeia, acho que é muito importante, permeia muito pela equipe, que entende que não dá para fazer sem o outro. Na postura do comprador, na postura do vendedor, na postura da empresa, da equipe de logística. Não dá para fazer JBP se todas as áreas não estiverem envolvidas. Está acabando de sair uma pesquisa da JBP Forsyth, que diz que mais da metade das empresas, indústrias e varejistas, a área comercial está envolvida em JBP. E aí, como é que faz? Como é que as decisões... Então, o Júlio estava falando, né? Quer dizer, eu tenho que comprar, eu tenho que armazenar, às vezes vale a pena. Você comprou para o Natal, comprou em outubro, armazenou. Mas essa não pode ser uma decisão só do comercial. Essa tem que ser uma decisão da empresa como um todo. Então, eu acho assim, tenho 10 anos de Advantage, eu acho que a gente tem pelo menos mais uns 10 aí pela frente de jornada para conseguir fazer isso de fato atingir, né, um nível onde todas as empresas não só percebam que é diferente, lembra, a gente falou de percepção, mas efetivamente, genuinamente, pratiquem a colaboração. Júlio, você foi muito feliz ali quando você trouxe que tudo é cíclico, e citou ali o Ricardo Guimarães. Eu fui lembrando, inclusive, da próprio conceito hoje de programa de fidelidade, de clube de clientes, que era a caderneta lá de trás, né? A única diferença é que hoje ela está automatizada. E nessa linha, Júlio, para a gente ir concluindo, o que você deixaria de mensagem aí para as pessoas que estão participando conosco, nos ouvindo, após as ponderações que você fez, que a Cibele fez e a Ana fez? Bom, você agregaria aí para nós encerrarmos esse nosso painel? Ok. Se a gente tem como foco, e se a sua empresa tem como foco o cliente, tudo tem que partir de lá, né, e não do contrário. As decisões têm que ser tomadas por esse ângulo, né? E aí os meios, as ferramentas são meios, né? E na outra ponta, eu cito que é saber se eu só vou conseguir atender o cliente de forma perfeita, ou mais perto perfeito, ou pegando o NPS, que foi a Ana que mostrou aqui o NPS, ser a média alta, né, da média para o alto, se eu tiver colaboração com a indústria. Não com todos, como a Ana falou. Eu não consigo ser bom com todos. Eu vou conseguir ser bom com alguns, só que esse que eu escolher tem que estar alinhado com a expectativa do meu cliente. E a pergunta-chave é a seguinte: não existe JBP entre indústria e área comercial. Tem que estar todas as áreas, que foi que a Ana falou no final. Para fazer JBP de fato, as áreas têm que estar abertas a ouvir os dois lados da história. E não simplesmente a logística dizer que chegou 2 caminhões, que é isso, que está chegando muito produto. Não, tem que chamar para a mesa a área de logística, tem que chamar operações. É muito simples. Se eu tenho um modelo de negócio, por exemplo, a nossa rede de varejo, ela não tem açougue. Ela não atende açougue, é tudo autosserviço. Tá? Tanto no varejo quanto no atacarejo. Tem uma indústria de faz bifes e tal. Quando eu quero botar um produto na área de venda, vamos dar um exemplo, sabe bisteca de porco, e eu vou mandar a peça inteira, eu não posso mandar como área comercial. Primeiro que nem existe mais a serra na loja para serrar. Agora, se eu não estou alinhado com a minha área de operações, eu vou mandar essa peça e alguém vai dizer, olha, chegou aqui, não tem como serrar. Sabe, parece ser besta isso, mas isso acontece. Eu dei um exemplo bem clássico. Então, tem que estar alinhado a operações, comercial, marketing, price, logística, supply,
presidente da empresa tem que querer, não, de novo, isso não pode ser uma política simplesmente das áreas, tem que ser uma área da cultura da empresa, né? Então, a mensagem que eu deixo se perguntar para o seu presidente, se perguntar para o dono da empresa, que é eu e ele, se perguntar para as outras áreas, eu tenho minha área, é nós contra eles, isso não vai funcionar. O que funciona é nós juntos, entendendo a necessidade da indústria. Eu vi aqui muito hoje, né? Eu sou muito digital, né? Anotei aqui, vou pedir para a minha área de TI, mexer, quem sabe aqui, numa área de ouvir qual é a tua meta, vendedor. Vamos fazer o plano de 3 meses com a tua necessidade e vamos ver, vamos traçar que eu tenho acompanhamento diário da tua necessidade. São coisas como essa, e às vezes a gente fica olhando só para dentro. Se eu quero olhar só para dentro, já começa o JBP a não funcionar. Então, acho que a mensagem é abrir os olhos, confiar e entender que a indústria também tem necessidades, como é que eu faço para acontecer o melhor para o meu cliente e que a indústria seja atendida na sua necessidade e a nossa necessidade como varejista seja atendida. Essa é a mensagem. Quando ganha só um lado, de fato, realmente a relação vai ser de curto prazo, tá bom? Acho que a mensagem minha seria essa. Eu acho que aprendi bastante com vocês aqui, agradecer a Ana, Sibeli, tanto conhecimento, a você, Olegário, né? Também de forma bastante, fiz várias anotações aqui, não só dividi como aprendi, e assim deve ser a vida, né? Um abraço, obrigado a todos, e vamos ver aqui o final de todo mundo aí. Um abraço, ótimo evento. Excelente participação e contribuição. E, com certeza, Júlio, neste caminho a gente vai resolver toda essa questão da indústria abrindo loja e do varejo com a marca própria, se a gente sair das nossas posições e entender as necessidades de diferenciação, de inovação, de lado a lado. Mas eu vou deixar agora com a Sibeli, para ela passar a mensagem dela aí. Muito bem, Júlio, muito obrigada pelas tuas palavras. Acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para compartilhar conhecimento. Eu gosto muito dessa palavra, porque compartilhar significa dividir e receber, né? Entregar e receber. E eu também aprendi muito aqui com todos vocês hoje. É sempre muito bom estar com vocês. E a minha palavra final é com relação a 3 grandes pilares que a gente tem, tanto de vida quanto aqui na empresa, aqui na XL, que é trabalhar sempre pessoas, processos e tecnologia. Então, para tudo que a gente vai, para todos os projetos, para todas as negociações, para todas as, enfim, 100% do que a gente vai atuar, a gente pensa sempre nesses 3 pilares. E como é que esses 3 pilares estão envolvidos naquele processo, naquele projeto, naquela negociação, né? E uma coisa que você trouxe, Júlio, muito, muito bem colocada, eu adorei o exemplo da Bisteca, porque eu já passei muito por isso, porque a gente fez um processo muito forte de outsourcing na empresa onde eu estava, e com muita frequência isso acontecia. Eu já não tinha mais nenhum tipo de equipamento para fazer transformação de pães, por exemplo, da padaria, e com alguma frequência chegava a matéria-prima de padaria nas lojas e já não tinha mais, porque já vinha pronta da indústria, né? Então, sim, a gente precisa de uma comunicação também muito intensa entre todas as áreas, e uma sensação que, uma frase que eu aprendi na minha última jornada num grande varejista foi a questão da dor de dono. Se a gente consegue traduzir para todos os nossos colaboradores, para todos os nossos associados, todos os nossos funcionários, seja lá como a gente o chame, né? Essa questão da dor de dono, esse olhar de que o negócio é de todos nós e a forma como nós impactamos em todos os sistemas, porque as equipes elas tendem a trabalhar como silos, com seus próprios objetivos, com as suas próprias metas, com os seus próprios processos, com seus próprios jeitos de trabalhar. E eles esquecem ou nem sabem, muitas vezes, que cada decisão que eles tomam impacta em toda a empresa, né? Que esses silos estão totalmente conectados. Então, quando eu tomo a decisão de fazer uma compra, né, eu como comprador tomo uma decisão de fazer uma compra, eu impacto desde a produção da indústria, né, a logística, o fluxo de caixa, a exposição na gôndola e etc., né? E eu costumo dizer que a área de compras, um bom comprador é um bom vendedor, né? Se ele não fizer uma boa venda, não adianta de nada ele fazer, não é uma boa compra se ele não fizer uma boa venda. E isso tem a ver com a accountability, né? Que eu não sei traduzir muito bem, mas tem a ver com essa sensação, com esse empoderamento de ter a dor de dono,
de olhar para a empresa como um todo, de ser responsável pelo shopper e pensar no shopper. Em geral, as áreas da empresa, a gente fala que a gente toma a decisão pelo shopper, que o shopper é importante, que o cliente está em primeiro lugar, mas na hora que a gente toma a decisão pensando nas nossas necessidades. Ah, o shopper é importante, mas eu tenho uma meta de venda e uma meta de margem aqui para entregar. Então, o que eu vou pensar é em comprar aquele produto que mais vende e o mix não importa menos. Né? Se eu tenho um produto que ele aparece em 95% dos tickets de um vinho, por exemplo, que é um vinho premium, mas esse item ele vende pouco, mas ele aparece em 95% dos tickets de um determinado vinho que mostra um cliente extremamente diferenciado para a minha loja. Eu devo tirar ele de linha, porque ele me dá muito trabalho para comprar, porque, enfim, tem outros impactos dentro do meu negócio. Quando eu faço isso, eu não estou pensando no shopper. Eu estou pensando no meu dia a dia, né? Então, a gente costumava, inclusive, brincar que toda vez que nós fazíamos uma reunião dentro do varejo, a gente colocava uma cadeira e na cadeira a gente colocava lá um personagem que era o shopper, e ele era o último a tomar a decisão. Então, a gente conversava entre nós e depois olhava para aquela criaturinha sentada na cadeira e perguntava para ele: e você, o que você acha disso? Né? O que nós estamos decidindo realmente faz sentido para você? Mas nem sempre é assim. Então, o que eu gostaria de provocar para todos nós é que muitos de nós fazemos as mesmas coisas do mesmo jeito que fazíamos há 10 anos atrás. E o mundo mudou. E a gente continua indo para a sala de negociação usando os mesmos artifícios que a gente usava há 10 anos atrás. Usando as mesmas palavras que a gente usava há 10 anos atrás. Com os mesmos relatórios, muitas vezes, que nós usávamos há 10 anos atrás. E a minha provocação é: o mundo mudou, o quanto nós estamos dispostos a implementar uma cultura de mudança, de absorver as mudanças e de olhar efetivamente para o que é importante para o nosso shopper e para que a colaboração realmente traga mais rentabilidade para os nossos negócios como um todo, e não só olhando para o nosso próprio umbigo, né? Que a gente possa prosperar como mercado. Eu acho que a gente fala muito da colaboração, mas para a gente poder colaborar de fato, qualquer empresa pode, de qualquer tamanho. É muito importante que ela entenda quem ela é e para onde ela vai. Então, não dá para você fazer qualquer jornada de colaboração se não estiver claro para quem você trabalha, o que você quer. Assim, você consegue do seu parceiro melhor. Né? Não dá para a indústria, vem, pede, empuxa. Não, se eu sei o que eu quero, indústria ou varejista, eu consigo fazer uma jornada melhor. E todos podem fazer essa jornada. É isso. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Eu aprendi muito aqui com o Júlio, com a Ana, com a Cibele, nessa troca aí, nesse compartilhamento de conhecimento, como a Cibele colocou, e a conclusão que a gente pode tirar daqui, que é o momento de rever o que nós fazemos e como fazemos. E o Júlio também trouxe ali um ponto importante, que é essa de ter a tecnologia como meio, não como fim. E juntando isso com o que a Cibele falou, ou seja, quando a gente tem processo, mais pessoas sem tecnologia, a gente tem frustração, ineficiência e alto custo de operação. Mas se a gente tem processo e tecnologia sem pessoas, a gente tem alienação, a gente tem turnover alto, sistemas mal utilizados. Também, se eu junto pessoas e tecnologias, eu vou ter o caos automatizado e vou ter confusão. Então, eu preciso combinar, sim, né? Ter um posicionamento, uma estratégia clara, como disse a Ana, de saber quem eu sou, para quem eu sou e para onde eu vou, e aí repensar o ser humano aí no centro de tudo isso, vale o cliente e vale, claro, a equipe, para a gente chegar no melhor lugar. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui este painel, que contou aí com a participação do Júlio, da Ana e da Cibele, um momento que eu particularmente aprendi bastante, espero que vocês também, e que a gente possa, de fato, usar todo este conhecimento que nós absorvemos para repensarmos o que fazemos e como fazemos. Isso é algo essencial. E aí, recordando o que o Júlio colocou aqui para nós também, que a tecnologia é o meio, eu gostaria aqui só de relembrar que
quando nós temos processos de tecnologia sem pessoas, a gente tem alienação e um turnover muito alto, e os sistemas são mal utilizados. Se a gente tem processos mais pessoas sem tecnologia, a gente tem frustração e ineficiência. E se tem pessoas e tecnologia sem processo, nós temos o caos automatizado, e uma confusão e um baixo nível de serviço aí para o cliente. Então, combinar esses pilares com o que a Ana falou, de saber quem eu sou, para quem eu sou, para onde eu vou, são aspectos fundamentais do negócio. Muito bem, eu espero que esse bate-papo tenha sido aí realmente útil para vocês, e antes de encerrar, eu convido vocês para verem a programação da Expo Super ACATES Online, que está sensacional, com inúmeras palestras, com várias visões aí do negócio, justamente repensados neste momento, colocando o ser humano no centro, que é o tema do evento. E também visita a programação, a exposição. Vocês vão ter bastante conteúdo aí útil no material dos fornecedores, já quem está falando de compartilhar e aprender. Muito obrigado à ACATES, à diretoria da ACATES, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um ótimo evento. Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.